Câmera, ação, atores em cena, você esperando respostas, olhando para o espaço. Quem age em nós será um ator ou a nossa ação é espontânea? Quero trazer uma história zen de um antigo monastério no Japão, onde o mestre chamou os seus monges porque iriam abrir um outro monastério em outra cidade próxima e precisavam de um mestre, de um chefe lá no outro monastério. E o mestre deste monastério teria que escolher um dos seus discípulos para ser o chefe do outro monastério. Muito bem. Existe um teste para isso. O mestre colocou uma jarra de água no meio do pátio e perguntou: me digam o que esta jarra de água é, sem chamá-la de jarra d'água. O monge mais estudado, mais antigo, mais respeitado, chegou e disse: isto não é um par de havaianas. Isso não é um par de tamancos de madeira. O próximo monge disse: esta não pode ser uma cachoeira, porque pode ser carregada nas mãos. Muito bem, estavam fazendo os testes, numa boa, de repente o monge lá de dentro da cozinha, o cozinheiro, o responsável por fazer o arroz, saiu de lá dentro, deu um chute no jarro da água e voltou para a cozinha. E o mestre disse: o cozinheiro será o chefe do novo monastério. Por quê? Num monastério zen, diferente de uma escola convencional dos dias atuais, não se ensina nada em termos de palavras, filosofias, doutrinas. Um monastério zen não é nem mesmo uma igreja onde se dá discursos e sermões cheinhos de palavras. Num monastério zen, o mestre está ali para ensinar realidade. A realidade requer ação, ação espontânea. A vida não é feita de filosofia. Se você fica pensando nas respostas da vida, você cria um ambiente totalmente imaginário, um sonho totalmente delirante, separado da vida. A vida requer ação, ação, espontaneidade, ininterrupta. Se você parou para pensar, você perdeu o fluxo da vida. E se num monastério zen você precisa ensinar isso aos monges, aos discípulos, você não vai selecionar para chefe do monastério alguém que é filósofo demais, estudioso demais. Na verdade, num primeiro momento de estudos, se faz o uso do estudo. Para qualquer coisa se aprende usando a memória, a mente, a informação, o conhecimento acumulado. Então é natural que os monges, mesmo de um monastério, para aprender a realidade, usam a mente do mesmo modo, para tentar acumular conhecimentos, estudar para a prova e serem aprovados. No entanto, a matéria, realidade, requer uma inversão de valores, uma inversão de atitude. Tipo, um conhecimento, para adquirir conhecimento, você estuda para a prova, sacrifica o hoje para o resultado de amanhã. No estudo da realidade, você sacrifica o amanhã para viver hoje. Religião, no sentido da palavra, cultura zen, no sentido da palavra, autoconhecimento, requer atitude, ação. É a filosofia que se preocupa com pensamentos. É outro departamento. A vida requer ação. A realidade está em movimento. A realidade não pensa. A própria vida, num todo, não tem nenhum livro, nenhum manual, nenhuma regra. Ela simplesmente acontece espontaneamente. É difícil imaginar, na sociedade humana, alguém que haja espontaneamente. As crianças, né? Mas uma pessoa adulta, ela aprende determinadas regras, condutas. Muito bem.
Só que como a nossa sociedade só aprende regras e condutas, não aprende a manter o ser desencoberto de tantas palavras, tipo, uma partícula sua deveria ser meditativa sempre, 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 sempre espontânea. Pode acumular conhecimento, pode haver aquela engrenagem social básica, mas a espontaneidade seria saudável que ela acontecesse, que ela fluísse. Por que que a gente está vivendo num mundo chato? Porque ninguém mais é espontâneo. Estava conversando ontem mesmo com um amigo, produtor musical, e disse: olha, essas músicas de hoje em dia, o público de hoje em dia não assimila mais poesia, aquela música nova, vulgo música autoral. A poesia, a coisa nova, a música diferente que você nunca ouviu antes. O público não consegue mais sentar e ouvir isso, esperar por isso. Só que o público é feito de pessoas, indivíduos, seres humanos. Aonde está o coração, a espontaneidade dessas pessoas? Por isso que o mundo está chato. O mercado, ele vive muito de coisas que vendem fácil. E o que vende fácil é aquilo que é assimilado fácil. É uma coisa passada, antiga, básica, da moda. Mesmo que a moda pareça algo espontâneo, não é. É muito calculado, premeditado. É uma colcha de retalhos. A poesia seria o retratar a vida espontaneamente, né? Do seu próprio jeito, do seu próprio modo. Não tem nada a ver com moda mercadológica. E claro, nisso a vida segue. Aparece um Kurt Cobain, o grunge vira moda, né? É uma coisa que vai sendo costurada, mas é necessário sempre esses relâmpagos de espontaneidade, que isso significa vida acontecendo, ação, ação fora do ego, uma ação do coração. E a gente vive num mundo chato porque isso foi muito abafado, educativamente abafado. Estamos sendo educados há muito tempo para sermos essa espécie de robô. Falando em educação, links aqui na descrição de projetos culturais que eu desenvolvo nas escolas para levar meditação e cultura zen para as crianças, do pré ao ensino médio. Né? Os shows do Leandro Zen também musicais, e também outros vídeos e outros livros, e também um bate-papo que a gente pode ter, tudo aqui na descrição, ok? Outra história zen para ilustrar esse assunto é a história dos meninos dos mosteiros rivais. Existiam dois mosteiros vizinhos e eram rivais no sentido, qual é a escola melhor que a outra, entende? Sim, tem disso também. Normal, faz parte da humanidade. Não significa que todos que estão estudando o Zen já são iluminados, ora bolas, é simples assim. E haviam dois meninos. Os meninos, eles trabalhavam indo comprar coisas no mercado, resolver pequenos negócios para os mestres dos mosteiros, né? E eles não podiam se falar se eles se encontrassem na rua, era uma regra. Mas eram meninos e eles se encontravam e conversavam e brincavam pelo caminho. Certa vez eles se encontraram no caminho e o menino disse ao outro: oi, para onde você vai? Para onde o vento me leva? Ah. Quando ele voltou para o monastério, ele disse isso para o mestre: ó, o menino aquele me pregou uma peça. Ele disse que ele iria para onde o vento o levasse. E eu fiquei sem saber o que responder. E o mestre: ah, não, isso não pode. O nosso mosteiro nunca foi passado para trás pelo outro. Responda na próxima vez que você vê esse menino, que se não houver vento, então, aonde você vai? Né? Responde isso para ele, para ver o que ele fala. Ha. Se o mestre estava brincando com o menino, eu não sei. Mas vamos ver o que vai acontecer. No outro dia, os meninos se encontraram de novo pelo caminho. E aí? Para onde você vai? Para onde meus pés me levarem. Ficou sem resposta. Voltou para o monastério e disse: mestre, ele disse para onde os pés dele levarem. Eu não sabia o que responder. E o mestre disse: então diga amanhã para ele: e se você machucar os pés?
para onde você vai? No dia seguinte, já sem dormir direito, os meninos se encontraram de novo. E aí, tudo bem? Para onde você está indo? Ah, eu estou indo comprar legumes na feira. Simples assim, não é? Essa história ilustra uma coisa muito simples, talvez imperceptível, mas o menino representa o filósofo, o ego, o estudioso, a mente calculista. E o outro menino representa a vida, espontânea, divertida, alegre, inconcebível, inimaginável, desinteressada. Um menino representa o conhecimento acumulado, as respostas prontas, estudadas. E outro menino significa sabedoria. São coisas diferentes. Conhecimento é cheio de memória. E a sabedoria é pura presença. Conhecimento faz parte da vida humana, da cultura. Mas não só isso. A sabedoria é a partícula zen do nome cultura zen. Um menino significa cultura e outro zen. A cultura é importante na vida humana, sim, total. Mas a partícula zen tem que continuar fluindo junto com a vida, senão tudo se torna morto, sem graça, cinza, reto, cover. Exatamente como o mundo cultural que estamos vivendo hoje. Tem outra história com Buda. Tinha um homem que todos os anos ele ia perguntar para Buda se Deus existe. E cada ano Buda respondia de uma maneira diferente. Às vezes Deus existia, às vezes não. Às vezes Buda nem respondia, às vezes só sorria. Então o homem, se depois de uns 14 anos, o homem resolveu ir mais além. Tá, te peguei porque você sempre fala coisas diferentes, então você não sabe nada se Deus existe ou não. Buda respondeu o seguinte, que, veja, a resposta não pode ser sempre a mesma, meu caro homem, porque você não é sempre o mesmo. Cada ano é um homem diferente que está vindo me perguntar. E ensinar religião, ensinar a percepção do ser, não é o mesmo que ensinar uma doutrina, uma matéria, uma ciência comum ou uma filosofia. Ensinar a percepção é ensinar a manter-se alerta, ensinar a realidade, não é ensinar uma fórmula da realidade, tipo um átomo, um elétron, uma palavra, uma metáfora que seja, não, a realidade, ela é inensinável. Ela só pode, você tem que experimentar, é uma ação, por isso, justamente, é uma ação, não é um pensamento. E para criar todo esse momento específico da ação que faz a gente perceber a realidade, é uma coisa muito difícil. Por isso os mestres Zen são chamados mestres Zen. Eles sempre vão estar elaborando situações às quais os monges são submetidos à ilógica, a responderem coisas sem a mente, sem as palavras, sem o conhecimento, sem as memórias. A mente age pelo resultado, sempre. A mente quer o resultado, ela quer saber o que vai acontecer. Por isso ela planeja muito bem nas respostas e nas ações, nas atitudes. Existem livros que ensinam como você agir para conquistar pessoas, não é? Existe. Eu tenho aí. Alguém me deu esse livro. Eu confesso que acho bastante desnecessário lá pelas tantas, porque a espontaneidade é uma coisa que brilha. Quando ela fala, os meus olhos brilham, eu não sou mais um robô. O que é espontaneidade? Primeiro vamos entender a meditação. Meditação é uma ação que não tem futuro. Quando você pratica a meditação, você quer ver a realidade, mas ela não será um efeito no futuro. Você simplesmente medita e pronto, está feito. Aconteceu, aconteceu, não aconteceu, não aconteceu. Não existe em meditação uma preparação para alguma coisa. Existe tudo acontecendo no mesmo tempo. A preparação é isso
E a coisa é essa. Meditação é o exercício, em suma, a grosso modo, não a técnica, mas a meditação, a intenção de conhecer a realidade. É isso, é não ir mais em busca da resposta. É o fazer. O fazer, meditação. Zazen, como dizem. Fazer o zazen. Está feito. O futuro é sacrificado pelo presente. Não existe futuro no momento de meditação. Existe só o infinito e eterno. Se você perceber o que é a realidade, ótimo. Se não perceber, ótimo também. Continue. Porque você não está fazendo nada. Você está sendo. O ser. Esta é a qualidade da espontaneidade, o ser. E é nisso que o mestre está prestando atenção quando os monges respondem às perguntas, se eles estão respondendo filosoficamente ou com certa atuação do ego ou com a espontaneidade sem futuro, sem esperar resultado. É possível viver numa sociedade desta forma, espontâneo, sem esperar futuro? Eu não digo em termos de comportamento animalesco, de sair por aí xingando todo mundo e sem esperar o resultado. Não, o resultado é meio óbvio. Eu digo em relação à vida como um todo. O que eu vou ser quando crescer? E se eu não der bola nenhuma para isso? É possível viver assim? Será que faz sentido eu encontrar tudo aquilo que eu espero encontrar aqui agora mesmo? Sendo, fazer coisas através do ser e não do ator, não do ego. Por quê? O ego parece ser um personagem que eu comprei, que eu vesti, que a própria sociedade me deu. Olha, você vai se preparar para chegar a trabalhar com isso um dia. Não é uma rede lógica de desenvolvimento educacional, né, totalmente mental, desprovido de coração, de alma, de poesia, né? Não é? Então, é possível viver uma vida com meditação, com ser, com coração? Não tem nada a ver com hoje em dia ou com antigamente. Sempre foi um desafio para nós seres humanos. É o desafio do ser humano viver com o ser ou só com a cabeça. Por isso, quando eu era mais jovem, eu percebi, a gente fazia rock de garagem, eu percebi que ser um buscador da verdade, como dizem no Oriente um sannyasi, é o mesmo que ser um roqueiro, né? Uma postura assim, anti-sistema, né? Faz todo sentido. Por isso que eu coloquei Zen no meu nome artístico. Cultura Zen. Rock Zen eu chamava uma vez. Até o próximo vídeo.